Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula nossa aqui, onde nós iremos falar do método map, do objeto global array, dentro do JavaScript, tá? Então, vamos lá. Inicialmente aqui o nosso map, ele é um método do objeto global, do array, do JavaScript, que vai invocar uma função callback, que é passada por argumento para cada elemento do array e devolver um novo array como resultado. Qual que é a sintaxe desse map? Tá? Nós temos a nossa array, que a gente pode estar criando ela e de qualquer forma que nós queiramos, né? Nós iremos olhar o código depois. Chamar o map. Dentro desse map ele tem um argumento de callback e um outro argumento opcional chamado disarg. Tá? Então vamos ver aqui o que é cada um desses pontos da sintaxe. O ARR é a nossa array que vai ser usada para chamar o método map. O callback, ele recebe três valores, tá? Três argumentos. Então ele recebe o valor atual, que vai ser o valor atual de cada elemento da iteração do array, o índice, que é o índice atual do elemento que está sendo processado, e a array, que é a própria array de origem que nós chamamos aqui antes do map. E o disarg, ele é o valor a ser utilizado como diz no momento da execução do callback e ele é opcional. Nós vamos entender melhor como que funciona cada um desses com exemplo e codando diretamente lá no VS Code para vocês entenderem melhor. Um pouco da descrição desse método, tá? O método map, como falado, ele chama função callback recebida por parâmetro para cada elemento do array original em ordem e constrói uma nova array com base nos retornos de cada chamada. Função callback é chamada apenas para os elementos da array original que tiverem valores atribuídos. Os elementos que estiverem como undefined, que tiverem sido removidos ou que nunca tiveram valores atribuídos, não serão considerados. Um ponto interessante, dois pontos interessantes de falar, é que se o parâmetro disarg for passado para o método map, ele será repassado para a função callback no momento da invocação, para ser utilizado como diz. Caso contrário, o valor undefined será repassado para uso como diz. Nós vamos ver isso funcionando. E o método map não modifica o array original, no entanto a função callback invocada por ele pode fazer, ou seja, o método map não vai alterar nossa array originalmente criada, ele vai retornar uma array nova, mas através da função callback nós podemos chamar essa array e então alterá-la se necessário. Agora alguns exemplos para a gente poder entender melhor. No exemplo 1, aqui nós temos a criação da nossa array, que é uma array com três índices, 1, 2, 3, e nós criamos aqui uma nova array que vai receber o retorno do nosso map, tá? Então vocês podem ver o formato array.map e aqui dentro o argumento que ele recebe um callback, é uma função. Então aqui nós vamos estar escrevendo uma função em arrow function, tá? Então nós temos o valor atual, que se vocês olharem lá na primeira página é o nosso primeiro argumento do callback. E nós estamos apenas retornando esse valor atual acrescido de 1. Tá? Então o que acontece? Ele vai aqui nesse primeiro e vai pegar esse primeiro mais 1, 2, depois no 2, 2 mais 1, 3, depois no 3, 3 mais 1, 4. Qual que é o nosso output? 2, 3, 4. Tá? No exemplo 2, novamente, não vou mais exemplificar essa parte da iteração, a gente já vai mais direto para conseguir dar uma agilizada. No exemplo 2, nós temos uma array com 4 índices. Novamente, criamos uma nova array que vai ser o retorno dessa array através do map, E aqui nós trouxemos dois valores, o valor atual, que é cada índice dessa array que vai ser iterado, e o índice em si, ou seja, ele começa com 0, aqui nesse primeiro, no 1, e vai indo como 0, 1, 2, 3 até o final. Então, aqui eu faço uma condicional. Se o nosso índice é diferente de 0 e o nosso índice é diferente de array length, que isso aqui é o tamanho da array, tá? Então, o tamanho da array ele vai dar como 4,
porque ele desconsidera o zero, então são 4, ela tem 4 de espaços, né? Menos 1 para a gente chegar no 3 aqui, que é o último índice dela. Então não confundam tamanho com o índice da array, tá? Então, se o índice for diferente de 0 ou de 3, ele retorna para mim o valor atual somado de 1. Caso contrário, ele só retorna o valor atual. Então, o que temos aqui no output? O 1, que é o primeiro índice, que é o 0. Se ele é 0, então ele vai retornar para mim o que já existia, que é o 1 daqui. O próximo não é o último, né? Então, não é o primeiro, não é o 0 nem o último. Então, ele vai retornar uma soma do valor atual com 1, né? Então, 2 mais 1, 3. A mesma coisa que com o 3. 3 mais 1, 4. E aqui, como é o último, né, é o 4 e ele é o último, então ele cai nessa condição aqui de diferente de array length menos 1, ele retorna para mim o 4, que é o que nós temos nesse output. No exemplo 3, vocês vão vendo que a gente vai cada vez utilizando mais questões, né, mais argumentos do nosso callback, para conseguir entender melhor o funcionamento de todos os argumentos que esse map espera receber. Então, no nosso exemplo 3, nós temos a nossa array novamente com 4 de 0 a 3, né, 4 índices aqui de tamanho, 1, 2, 3, 4. Geramos a nossa nova array a partir do map e agora nós estamos trazendo os 3 valores. Então, estamos trazendo o índice atual, o índice que ela está processando, né, de 0 a 3, e o array, que é uma cópia desse cara. Então, toda vez que eu iterar, seja nesse 1, nesse 2, nesse 3 ou nesse 4, eu vou ter uma cópia disso daqui tudo, 1, 2, 3, 4, para poder utilizar aqui dentro, tá? Então, qual a primeira coisa que eu faço? Eu pego essa minha array, que eu é a original, tá? E ela tá vindo aqui dentro também, e faço um map em cima dela. Então, eu tô fazendo um retorno de um retorno. Então, eu faço o retorno desse map, que vai vir para cá, e esse cara vai retornar para mim dentro de new array, tá? Então, eu faço um map desse cara, esse cara só tem um valor atual 2, ou seja, eu só estou correndo os índices dele, e eu estou retornando o valor atual 2 dele, mais o valor atual, ou seja, mais esse cara aqui de cima, mais o índice. Qual que é o meu valor atual? É esse cara, 1, 2, 3, 4, certo? E eu estou iterando por cada um deles, tá? Então vamos tentar entender na primeira rodada, que daí vocês vão entender as outras. Então eu cheguei nesse map, esse map ele está pegando isso daqui tudo para mim, 1, 2, 3, 4. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu valor atual 2, né? Então aqui eu vou ter 1, mais o meu valor atual, que eu vou ter aqui dessa primeira rodada minha, que vai ser 1, então vai ser 2, mais o índice, que da minha primeira rodada vai ser 0, então vou ter 2. E aí ele vai continuar. O próximo meu é 2. Qual que é o meu valor atual? Eu continuo no primeiro map, que é 1, tá? Então 3. Qual o meu índice? Eu continuo no meu índice inicial, que é 0. Então eu vou seguir nessa lógica, né? Aqui eu pego 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5. Terminei de entregar esse cara, é uma array inteira. Ele montou aqui para mim uma array dentro de outra array. Voltou aqui agora puxando 2, e aí eu continuo com a mesma lógica. Então eu entrei aqui, meu valor atual 2 começa com 1, mais 2, 3, mais o índice que agora é 1, 4, entendeu? Ele vai fazendo essa jogada, vai criando array, colocando aqui dentro e trazendo para a gente esse resultado final. E nesse último exemplo, nós temos esse output um pouco mais complexo. Esse daqui eu vou deixar para mostrar para vocês direto no código, ele fica maior lá para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Vamos para o nosso código. Tá? Então, tá aqui o nosso código. Eu vou executar um por um. Então, o primeiro exemplo, né, que vocês viram lá, do nosso bem basicão. Eu vou só rodar ele aqui, eu vou estar usando o Node para rodar. Então, map.js. Vocês podem confirmar aqui que a gente tem o resultado 234, que era que tínhamos o output lá no PowerPoint. No 2, né? Então, vamos lá, Node map2.js. O resultado 1344, que é o que a gente tinha lá, naquele caso do índice. No nosso map 3, Node map3.js.
nós vamos ter aquela array de arrays, né, que a gente tratou lá e expliquei para vocês também como que ela funciona. E aqui no nosso map 4, 5 e 6 a gente vai dar uma estudada e executar para vocês entenderem o output. Então aqui nessa array eu tenho uma array de 3 índices, né, 1, 2, 3, e eu tenho esse cara chamado disargs, que ele é um objeto, e ele tem um atributo aqui, nome, escrito meu nome, tá? Então aqui eu tenho dois maps, tá, em duas arrays diferentes, new array 1, new array 2, e eu mostro esses caras depois. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu faço um map, eu trago... Aqui eu não estou trazendo mais uma run function, porque o disarg, que é o que a gente vai testar agora, ele não funciona dentro de uma run function, tá? Ele muda o contexto do dis, a run function, então a gente tem que trazer ele no contexto aqui de function. Então eu estou trazendo o valor atual e o índice e retornando um objeto. O que é esse objeto? Ele tem um atributo de descrição e ele vai pegar o disNome, foi chamado o meu índice, mais um, meu índice, lembrem-se, como ele é da array, ele sempre começa com 0. E aqui eu coloco uma condição, né? Se o meu índice mais 1 é menor do que 2, ele vai escrever vez, caso contrário ele vai escrever vezes. E eu faço isso passando o disarg e sem passar o disarg. O que vai acontecer? Onde eu tenho o disarg, eu tenho o contexto do dis dentro desse objeto. Onde eu não tenho o disarg, eu tenho o contexto do dis como undefined, tá? Então se eu colocar aqui node map4.js, vocês vão ver que no contexto do objeto eu tenho o meu nome, porque esse dis está fazendo referência com o que está aqui dentro. No contexto que eu não tenho o disarg, eu tenho o undefined, porque eu não tenho nenhum cara, nenhum objeto, né, dentro de um dis, de undefined, que tenha um nome para eu poder pegar alguma coisa, tá bom? Enquanto essa questão do índice, né, a gente tem aqui o índice, ele começa com 0, 1, 2, então se eu somo 1 eu vou ter 1, 2, 3. E aqui a questão do if ternário, né, que eu verifico se o meu índice ele é menor que 2, ele escreve vez, caso contrário ele escreve vezes para a gente ter o português correto aqui, tá bom? Então basicamente o uso do disarg é isso, é uma referência ao dis que você consegue alterar dentro do map. Aqui no nosso map 5, eu vou até limpar. O nosso map 5, ele é basicamente o map 3, tá? A diferença é que eu estou escrevendo a função que antes estava aqui dentro, como uma run function, então eu estou escrevendo esse cara aqui fora, para vocês verem que pode ter essa possibilidade, caso a função de vocês seja muito complexa, vocês podem criar essa função fora e chamá-la aqui dentro, e vocês não precisam trazer o argumento. O que precisa é a função ter os argumentos que vocês vão usar. Então aqui vocês veem que essa função eu tenho o valor atual e o índice e a array, como eu tenho aqui, tá? Na minha run function. E se eu rodar ela aqui, né? Então se eu fizer um node map5.js, eu vou ter o mesmo resultado lá do nosso map 3, porque vai funcionar do mesmo jeito. Você vai conseguir separar o melhor código, vai conseguir deixar as coisas mais organizadas e vai funcionar da mesmíssima maneira. Agora, um exemplo mais aqui de vida real, né, que é bem interessante. Eu já vi até alguns códigos complexos, algumas pessoas acabam usando às vezes até muito o for each para ficar alterando um objeto, ao invés de já usar um map e retornar um objeto novo para ser utilizado. Então a gente vai colocar uma lógica aqui um pouco mais, talvez não tão próxima da realidade, assim, do que possa acontecer, mas mais realista, assim, talvez dentro de um contexto de que possa acontecer para vocês utilizarem o map, né? Então, aqui, né, eu tenho uma array. Essa array, ela é uma array de objetos, né? Então eu tenho aqui a array abrindo e fechando e eu tenho 4 índices nessa array, sendo cada índice um objeto. O que esse objeto tem? Esse objeto tem um nome, uma idade e um gênero, tá? Então eu tenho o Jack, tem 70 anos, ele é do sexo masculino. Julius, 30 anos, sexo masculino. Júlia, de idade 18 anos, sexo feminino. E assim vai, tá? Aí, o que eu quero fazer? Tá? Vamos supor o que me passaram. Eu quero que esse objeto tenha um ID. Isso é normal, tá? Para controle de banco, até mesmo para controle de key no
no React, por exemplo. Então é interessante que objetos assim que venham do back-end ou que você construa para sua aplicação, eles têm um ID, né, para você fazer esse tipo de controle. E eu quero colocar um novo campo nesse cara, né, além desses 3 que já tem do ID, chamado aposentado, para saber se essa pessoa ela já é aposentada ou não. Qual que vai ser o delimitador para saber se essa pessoa é aposentada? Se ela for homem e tiver mais de 60 anos, ela é aposentada. Se ela for mulher e tiver mais de 55 anos, ela é aposentada, tá bom? Então esse é o nosso limitador. Como que eu faço isso? Inicialmente eu chamo a nova array, tá? E eu faço um map da nossa array aqui de cima, trazendo o valor atual e o índice. O índice que eu vou estar usando para a questão do ID, do que eu vou precisar, né? Criar esse ID no nosso objeto. E eu gero um objeto aqui temporário, né? Que já vai ter algumas informações para mim. Então esse objeto temporário já vai ter o ID, que ele vai trazer para mim do índice. Lembrando que eu tenho 4, então vai ser 0, 1, 2 e 3. Tá? O nome, eu trago um nome que já existe do cara que eu estou trazendo, né? Então desse primeiro vai ser Jack, o segundo vai ser Julius, assim em diante. A idade eu trago da mesma forma e faço uma condicional para trazer o aposentado. Então o que eu verifico? Eu verifico primeiro o gênero dessa pessoa que eu estou analisando, desse índice, ele é masculino? Se sim, ele entra nesse bloco, tá? Então vamos analisar ele primeiro, que o feminino é a mesma coisa. Se ele é do gênero masculino, eu verifico se ele tem mais de 60 anos. Se ele tem mais de 60 anos, eu crio um valor chamado aposentado dentro de temp e coloco esse valor como sim. Caso contrário, eu crio também um valor aposentado e coloco ele como não. Mesma coisa no feminino. Se ele não é masculino, ele cai aqui no else, ou seja, é feminino, eu verifico a idade maior que 55, crio aposentado como sim ou aposentado como não. E, para finalizar, como o temp é o objeto final que eu quero retornar para esse meu novo map, eu retorno ele, porque ele já vai estar arrumado com o ID, com o nome, com a idade, com o aposentado. E, finalmente, eu imprimo esse cara, né, para a gente ter esse resultado aqui no Node, para a gente conseguir dar uma olhada nele. Então, vai ser node map6.js. Então, vocês podem ver, né, a gente criou o ID, funcionou. O nome e a idade se manteve e agora a gente consegue aqui, né, ter uma apresentação se essa pessoa é aposentada ou não. E com isso, né, com esse map do objeto, a gente conseguiria, por exemplo, num React da vida, trazer uma coluna nova informando se a pessoa é aposentada, trazer algo diferente num sistema, entre outras coisas, né, que poderiam ser usadas, ou trazer outros tipos de informações. Então eu espero que tenham gostado da nossa aula de map. Por enquanto fica por isso. Eu vou trazer mais aulas de outros métodos do objeto global array do JavaScript, e qualquer coisa deixa nos comentários aí sugestões, elogios ou até críticas construtivas, e nos vemos na próxima, pessoal. Até mais.